primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Está escrito: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja pode ler juntos esses versículos já. Sábado, outra vez, eu estava pedindo a Deus uma palavra para pregar naquele dia e angustiado por não tê-la. E Deus me trouxe essa palavra ao coração, embora não fosse a que eu pregaria naquele dia, para que hoje estivéssemos meditando um pouco sobre esta palavra. E nós entendemos que já estamos ao finalizar de mais um ano, onde os nossos questionamentos acerca do ano vindouro, se nos pertencer. Alguém que abre mão das suas funções que Deus lhe entregou, outros acham que já estão no final, é hora de entregar. Alguém acha que ainda não é capaz de fazer alguma coisa. Enfim, muitos são os questionamentos. E nesta noite eu gostaria de conversar com os irmãos, subordinado a este tema: a vida e a visão de um líder cristão. A vida e a visão de um líder cristão. Eu tenho dito constantemente à igreja aqui, que cada um de nós, ainda que não sejamos um líder na casa do Senhor, ocupemos algum cargo de liderança, mas cada um de nós, Deus escolheu, no mínimo, para liderar, pelo menos, a nossa vida. Claro, nesta noite estamos falando de uma vida cristã, de uma vida espiritual, de forma que cada pai crente, cada mãe crente, sabem o quanto pesa a sua vida no que diz respeito a liderar a sua família, a ser um exemplo, enfim. E apesar dessas funções que naturalmente já temos na família, aí vem os trabalhos, sejam eles seculares, sejam eles na obra do Senhor, enfim, sempre nós estamos de uma forma ou outra liderando algo ou alguém, e às vezes mesmo não nos sentindo capazes, às vezes Deus tem nos chamado para realizarmos alguma coisa, e muitos de nós às vezes pensamos que o fato de as dificuldades aparecerem, elas são suficientes para dizer que nosso tempo encerrou, ou que pelo menos devemos mudar de lugar, ou coisa parecida. Mas biblicamente eu quero lhe mostrar algumas coisas que aconteciam na vida e que Paulo utilizava na sua visão como um líder cristão. E quem sabe alguma destas servirão para nós, se não todas elas, para aqueles que forem mais sábios. A Bíblia Sagrada está dizendo que Paulo e Silvano, e este é o mesmo Silas e Timóteo,
à igreja dos Tessalonicenses. É verdade que falar da igreja de Tessalônica e não relembrar como ela começou, talvez não entenderíamos bem esse texto. E por isso eu lhe convido para dar uma olhada rápida, apenas para observarmos como começou em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, para que possamos nos situar melhor, a fim de que entendamos o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 1, diz: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Olha quando chegaram, onde havia uma sinagoga de judeus. Ele chega lá e já havia um segmento religioso. Paulo, como tinha por costume, ele não fazia uma vez ou outra, mas era sempre, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. O conteúdo do apóstolo Paulo como líder era sempre embasado na palavra. E essa disputa não era apenas um debate, era exatamente expondo o Evangelho, pois é o que ele diz no versículo de número 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. O apóstolo Paulo não estava a falar alguma coisa dele mesmo. O assunto de Paulo era a palavra de Deus. E mediante uma exposição bíblica, ele anunciava que até mesmo o sofrimento de Cristo era do agrado de Deus Pai, para que ele cumprisse toda a obra a qual veio realizar. E esta por cada um de nós, os irmãos conhecem a história da salvação. O versículo de número 4 diz: E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, aquele que aparece em 1 Tessalonicenses como Silvano, e também uma grande multidão de gregos, aqui eram os gentios, que embora eles fossem religiosos, e também não poucas mulheres distintas, havia uma multidão de pessoas que estavam parando para ouvir o Evangelho e estavam crendo no Evangelho exposto pelo apóstolo Paulo. E eu acho bonito ler este versículo, porque diz que era uma multidão de gregos. Todos nós sabemos que para os gregos a morte na cruz era vergonhosa, era escândalo, pois eles estavam a esperar uma sabedoria além e acima da média. E o apóstolo Paulo chega falando acerca de um Cristo, e como ele bem fala algumas vezes, e este crucificado. A alegria que temos no nosso coração é que, embora ele tenha padecido e até morrido, ele não está morto. E a alegria que temos em servir a Deus é exatamente porque ele ressuscitou, ele vive, ele reina em nossos corações, e no meio da sua igreja ele está presente. A palavra de Deus diz em Atos 17 e o versículo de número 5: Mas os judeus desobedientes, embora fossem religiosos, a desobediência estava entre eles também, movidos de inveja, que é impossível você se entregar a Cristo e não haver inveja, ciúmes que se levantem. Então isso é muito natural na vida de qualquer mulher, homem, jovem, adolescente, criança, que decidir servir a Cristo verdadeiramente. A Bíblia diz que tomaram consigo alguns homens perversos, que era uma forma de ameaça, dentre os vadios, que eram homens sem compromisso com nada e nem com ninguém, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasón,
procuraram tirá-los para junto do povo. Versículo de número 6 diz: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamado: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Foi assim que a igreja iniciou. Ela iniciou, como disse o historiador, ela foi dada início à igreja de Cristo no útero de muita tribulação e embalada no berço da perseguição e morte. Mas a igreja nunca parou, nem tampouco diminuiu na sua intensidade de servir a Deus. A igreja sempre foi o que é e sempre continuará sendo o que sempre foi. Pode mudar governos, pode passar o céu e pode passar a terra, mas a palavra a qual nós temos nos fundamentado, vivido, pregado, e ela borbulha em nossas veias, é a palavra de Deus. Temos certeza, é a verdade, e ela nos manterá até o arrebatamento. É exatamente nesse contexto em que nasce a igreja de Tessalônica, e a visão e a vida de Paulo como líder cristão é algo que chama a minha atenção nesse texto de 1 aos Tessalonicenses. Ele começa dizendo Paulo, porque era o líder e o escritor da carta, mas ele dá continuidade dizendo a Silvano e a Timóteo também, a igreja dos Tessalonicenses. Quando eu olho para isso, eu fico a pensar, e gostaria que você imaginasse comigo. Você acha que esses 3 homens estavam segurando uma pena? Vocês acham que esses 3 homens seguravam uma pena, tocavam na tinta e escreviam uma carta? É claro que não. Quem escreveu essa carta endereçada à igreja de Tessalônica foi o apóstolo Paulo. Mas na visão do apóstolo Paulo, é impossível um líder fazer alguma coisa sozinho. Então, para que pudesse de uma certa forma até elogiar, honrar aqueles que eram seus companheiros e cooperadores, ele coloca os seus nomes como que dizendo que eles tinham alguma responsabilidade nisto. Quando eu olho para isto, eu estou vendo a visão do apóstolo Paulo em honrar aqueles que também estavam submetendo-se à sua liderança. A outra coisa que chama a minha atenção neste versículo é que diz assim: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos pelo menos 3 endereços da igreja. A igreja em Tessalônica está falando do local geográfico onde ela se encontrava, assim como a igreja em Esterantinópolis, falando de uma localidade geográfica onde se pode encontrar um templo ou um povo reunido, mas também fala de uma outra localidade, e esta é espiritual, porque se a igreja estivesse apenas em alguma localidade geográfica, ela nada poderia fazer. O sucesso da igreja não é porque ela está no Brasil, no Maranhão ou em Esterantinópolis apenas. O segredo da igreja é exatamente esse, porque a igreja está em Deus Pai e a igreja está em Jesus Cristo, o Filho. A igreja, embora as pessoas não consigam vislumbrar isto, mas nós entendemos e sentimos que a igreja não é algo comum. Se a igreja fosse algo comum, pelas tamanhas e tantas perseguições que houveram, ela já havia se acabado. Mas nós só estamos aqui
porque nós estamos em Deus e estamos também em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:3 que nossa vida está escondida com Cristo e Cristo está escondido em Deus. Eu não sei como meu irmão, a minha irmã chegaram aqui nesta noite, mas eu quero lhe convidar: esconda-se em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está escondido em Deus, e se nós estivermos neles, acontecerá o que disse o apóstolo Paulo, o apóstolo João, em 1 João 5:18-19, ele disse: o mundo já está dominado pelo maligno, mas quem é nascido de Deus não vive em pecado, e o diabo não lhe toca. A igreja está em Cristo e Cristo está em Deus. Esconda-se nele nesta noite, porque ele tem algo especial para nós. A igreja de Cristo, ela é uma igreja espiritual. O texto nos diz o seguinte, que a eles era dado a graça de Deus, sim, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça alcançou-nos. É verdade que nenhum de nós somos merecedores, somos falhos, pecadores, limitados. Nós não merecíamos e não merecemos ainda, mas a graça de Deus se manifestou a nós e nós somos salvos. Nós não lembramos mais do que éramos antes, a não ser a vergonha que nos resta pelos pecados que foram praticados por cada um de nós, mas a graça nos alcançou. Hoje nós estamos aqui, fomos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há mérito e nem merecimento em nós, mas a graça de Deus, a graça de Deus perdoa, a graça de Deus põe o nome no livro da vida, a graça de Deus batiza no Espírito Santo, a graça de Deus nos dá a segurança de que tem um céu nos aguardando e nós estamos caminhando para lá e não podemos desistir. Quando falamos da visão e da vida de um líder cristão, é exatamente isto que Paulo tem. Ele diz no versículo de número 2, sempre. Paulo não está falando de algo que uma vez ou outra acontecia. Paulo está falando de algo que sempre, de algo que costumeiramente, de algo que não falhava nas suas orações. Até porque é ele quem diz nesta mesma carta, quando aqui está escrito 1 e 2 de 1 Tessalonicenses, sempre damos graças a Deus. Foi ele quem escreveu esta carta em 1 Tessalonicenses 5:18. Ele disse: todo tempo dê graças a Deus por todas as coisas. Então a visão e a vida de Paulo, elas estavam entrelaçadas no Evangelho. Ele não poderia dizer uma coisa e fazer outra. Se ele disse que devemos dar graça, ele está dizendo sempre eu dou graças a Deus. Agora olha a visão do homem de Deus. Ele diz: por todos vós, ou por vós todos. Paulo não agradece apenas pelos crentes que aparentemente eram bons. Paulo não agradece apenas pelos crentes que lhe ajudavam. Paulo não estava a agradecer apenas por aqueles crentes que estavam prontos na obra para fazer o que desse e viesse, mas Paulo se utiliza deles e no nome deles ele agradecia a todos. Amados líderes que aqui me ouvem e os que me ouvirão ainda, se você procurar e se eu procurar só coisas negativas, daqui a pouco até nós estaremos desanimados. Veja as coisas positivas, veja as coisas que Deus está fazendo e veja a possibilidade daquele ainda há de fazer, e você terá empolgação para
agradecer não apenas por aquilo que parece bom, mas até pelo que é ruim, pois o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios 11:26, que existem os irmãos ruins, os irmãos falsos, aqueles que às vezes poderiam colocá-lo para baixo, às vezes colocá-lo em uma situação difícil, mas ele não faz menção deles. Ele apenas diz: eu não estou agradecendo a Deus, é por vós todos, porque se o crente bom nos ajuda, mas o crente ruim também nos ajuda a chegar mais perto de Deus, a orar mais, a buscar mais a face de Deus, e é o que todos nós precisamos. Se todos os problemas da igreja acaba o nosso trabalho e o nosso serviço, até o arrebatamento vai ter o que nós não desejamos e o que nós não queremos, mas nós vamos agradecer por todos e o nome do Senhor será glorificado. O apóstolo Paulo prossegue dizendo: eu faço menção de vós. Paulo era um líder que ele conhecia as pessoas as quais ele liderava, ao ponto de orar por elas, citando os nomes, pois ele conhecia o rebanho. Cada um de nós que lideramos precisamos lutar para conhecer o rebanho ao qual o Senhor nos colocou como líderes, para que possamos ajudá-los a chegar no céu. E Paulo diz que eu citava em suas orações. Paulo era um homem de uma vida de oração. Versículo de número 3, ele diz: lembrando-nos sem cessar da obra. Paulo não parava de pensar na obra de Deus, tanto naquilo que havia sido feito, como no que ainda estava por fazer. A bem da verdade, todo líder cristão parece que ele não consegue enxergar aquilo que já foi feito, como um ávido servo de Deus, ou uma disposta serva do Senhor. Ele olha e diz: meu Deus, quanta coisa ainda falta, o que é que eu estou fazendo? Todos aqueles que sinceramente fazem a obra do Senhor, há uma agonia e uma angústia na sua alma, por às vezes olhar de um lado para o outro. Os dias, semanas, meses e anos se passam e parece-nos que nada está sendo feito, porque há um desejo maior de produzir mais, de fazer mais, e a gente diz: Senhor, tenha misericórdia de nós. É o que acontece com todos, e é por isso que nos angustiamos, sofremos, e às vezes parecemos enfraquecer e achar que está na hora de parar ou na hora de desistir. Mas quem veio aqui nesta noite receberá uma visão privilegiada. Quem ouvir esta ministração receberá uma vida nova da parte de Deus, para assumir e continuar fazendo o que tem que fazer para Deus e glorificar a Deus Pai, a Deus Jesus Cristo e a Deus Espírito Santo em sua vida e ministério. A palavra de Deus está lhe dizendo nesta noite que Paulo olhava para o trabalho dos crentes. Ele disse: eu não canso de pensar na obra de vocês. Paulo via os crentes que trabalhavam. Parece que ele não estava interessado em olhar para quem não estava trabalhando, porque se nós formos olhar para o que não está acontecendo, daqui até a pouco nem nós vamos fazer mais nada. Vamos olhar para quem está fazendo alguma coisa e vamos tentar fazer algo. Ele diz que eu fico olhando também para a fé de vocês, amados irmãos. É bonito ver alguém que tem fé em Deus. É belo ver alguém que parece que não existe barreira, não existe problemas. Todos
nós aqui temos algum tipo de dificuldade, mas a nossa fé não está baseada naquilo que vemos, a nossa fé está baseada no que nós não vemos, a nossa fé não está baseada onde a nossa mão alcança, a nossa fé está baseada na mão do eterno Deus poderoso, que Ele tem poder no céu, Ele tem poder na terra, Ele tem poder no mar, Ele tem poder no universo. É nele que confiamos e a mão do eterno está estendida sobre nós. A mão dele é poderosa, a mão dele é poderosa, a mão do Senhor é poderosa para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus está nos dizendo nesta noite que Paulo olhava para o trabalho dos crentes. É verdade que alguém pode estar como que atônito, vendo a embarcação passar, mas tem alguém trabalhando, e Deus está à procura dos que trabalham, e aqueles que estão trabalhando e não estão vendo fluir dos seus trabalhos. Nesta noite você receberá algo de Deus para começar a ter uma visão de uma liderança cristã. Você começará nesta noite vislumbrar o que Deus quer que você veja, porque tem muita terra para andar e há uma capacitação de Deus para nós nesta noite. A Bíblia Sagrada está me dizendo que Paulo olhava para o amor. Não adianta fazer esta obra por posição, por título, por palmas, tapinhas nas costas. Essa obra é obra que se faz com amor, porque para fazer às vezes apanha, às vezes sofre, às vezes chora, mas quem faz por amor, aquele que sai levando a preciosa semente, ele voltará sem dúvida alguma, trazendo consigo seus molhos. Deus quer nos dar amor para trabalhar para Ele com amor, porque quem trabalha por amor por Deus é recompensado, porque Deus é o coração, Ele não vê apenas como o homem vê. A Bíblia Sagrada está dizendo que Paulo olhava para a paciência. Ai, irmãos, para trabalhar no Evangelho tem que ter paciência. Às vezes nós não temos paciência, até mesmo no trabalho secular. Às vezes pode nos faltar a paciência, até mesmo no convívio familiar, em alguns momentos, mas o Evangelho é impossível trabalhar nele se não houver paciência, porque tem muita coisa que leva tempo e tem coisas que eu não vou resolver, eu só poderei orar e Deus é quem irá resolver. Tem coisas que não serão resolvidas no nosso tempo. Deus tem um tempo determinado e por isso precisamos ter paciência. Mas quem espera com paciência espera. E quem espera em Deus, ele não fica sem resposta. A Bíblia Sagrada diz aqui, e também da esperança. Oh, coisa boa! É porque a tribulação produz a esperança, a experiência, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo diz aqui ainda que o povo só tinha obra, fé, trabalho, amor, paciência e esperança, porque eles estavam no Senhor Jesus Cristo e estavam diante do Senhor Deus e Pai. Quando nós olhamos para isto na Bíblia, é interessante, porque é impossível nós termos esses benefícios se não forem em Deus. Olhe para o versículo de número 4, está dizendo: sabendo, amados irmãos, Paulo só fazia o que fazia, porque não amava apenas de palavras, mas era algo que estava intrínseco no seu coração, estava impregnado na sua alma, o amor de Deus pela vida daquele povo. Por esse motivo ele se dedicava de uma forma tal
que parecia nada está acontecendo, embora sofresse prisões, naufrágios, fome, frio, desprezo, pedradas, embora muitas vezes chicoteado, mas nada parecia estar acontecendo. Ele continuava inamovível. Por esse motivo ele diz: sabemos, amados irmãos, que a vossa eleição, ela é de Deus. Paulo consegue vislumbrar algo muito importante. Ele está falando da eleição, não uma eleição cega, fatalista, como alguns creem, que alguém foi escolhido para ir para o inferno, que alguém foi escolhido para ir para o céu. Não, a eleição de Deus é diferente do que pensam os homens. No Antigo Testamento isso está bem esclarecido. A palavra de Deus diz que Deus escolheu a Abraão para que nele e a sua descendência fossem benditos todas as famílias da terra. Por isso ele é chamado o pai da fé, o nosso pai Abraão. E isso está simbolicamente mostrando a eleição de Deus, falada no Novo Testamento, mas exposta no Antigo Testamento. Agora Paulo mesmo, ele faz algumas declarações acerca da eleição. Paulo diz em Romanos 9 e 11 que a eleição de Deus, ela é soberana. Você sabia que se fosse por muita gente você não estaria aí? Você sabia que se fosse por muita gente talvez eu não estivesse aqui? Mas Romanos 9 e 11 diz que a eleição de Deus é soberana. Ele não perguntou para ninguém: eu salvo ou não salvo? Eu curo ou não curo? A eleição de Deus é soberana. Ele não perguntou a ninguém para fazer, e ele fez baseado nele mesmo e em seu poder. Nós precisamos crer em Deus e em sua palavra e acreditar: quem escolheu-nos foi Deus, quem mais foi escolhido por Deus, pois a eleição sua é soberana. Em segundo lugar, Paulo disse que a eleição é antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, Paulo disse que essa eleição aconteceu antes que nós fôssemos gerados. Glória a Deus por isso. Deus já sabia que você e eu seríamos falhos. Deus já sabia que eu e você seríamos ruins. Sim, agora o que Deus quer que nós mudemos, porque nós já somos eleitos nele, mas Ele quer uma mudança em nós. Ele não abre mão de nenhum de nós. A eleição é soberana. Ela aconteceu antes de o mundo ser estabelecido, mas uma coisa é certa: Ele nos elegeu para a salvação. Em 2 Tessalonicenses 2:13, Paulo diz que a eleição é para a salvação, não é para a perdição. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. É por isso que temos que pregar o Evangelho incessantemente para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a igreja do Deus vivo, nas ruas, becos e valados, porque a salvação é para todos. A eleição de Deus é soberana. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu para a salvação. Agora tem algo, e eu quero mostrar atente para isso. Ele nos elegeu para que possamos frutificar. O Senhor nos elegeu para que possamos frutificar. Porque alguém pode sair daqui nesta noite e mais outra vez querer deturpar as palavras de Deus, e depois desse culto dizer: viu, Deus me escolheu apesar das minhas mazelas. E é verdade. Agora Deus não quer que você permaneça com estas tais mazelas. É verdade que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é verdade, mas Ele não nos escolheu para vivermos em miséria. É por isso que Ele foi no monturo e nos tirou de lá e nos fez assentar entre os príncipes dos
seu povo. Ele nos deu um pano com sangue carmesim. Ele derrama a sua palavra num culto como este para nos lavar mais ainda. Ele põe dentro de nós o seu Espírito Santo. Ele nos elegeu nele para nós frutificarmos. A Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses 1:5, escute qual é a frutificação na visão, na vida do apóstolo Paulo, que era um líder cristão. Ele diz no versículo 5: porque o nosso evangelho, pare um pouco e pense nisso. Paulo, ele fala de outro evangelho. Por exemplo, em Gálatas, ele disse: vocês aceitaram outro evangelho. Paulo, ele fala sobre o evangelho dele. Ele diz em 1 Coríntios 15, 1, 2, ele diz: segundo o meu evangelho. Paulo tinha uma intimidade tamanha com o evangelho que não dava mais para separar a vida de Paulo do evangelho. Então tinha hora que ele dizia o evangelho de Jesus, tinha hora que ele dizia o meu evangelho, mas como ele estava com Cristo e Cristo em Deus, ele disse: Deus é o nosso evangelho. Evangelho é para ser assim, é evangelho de Deus, mas também é nosso, porque evangelho é boas novas. Quem foi alcançado pelas boas novas, então o evangelho é dele, é nosso, é dele, é meu, é dele, é da igreja. Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho que transforma. O apóstolo Paulo diz aqui: o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Escute isso. A vida e a visão de um líder cristão. Paulo está dizendo: eu não preguei, não era um paroleiro como fui chamado, eu não era um tagarela como em outro momento fui chamado, alguém que só fala e fala. Paulo está dizendo: o evangelho penetrou em mim, eu entrei no evangelho e o evangelho entrou em mim. Enquanto nós estivermos apenas com a Bíblia na mão, mas com a mente lá no inferno, nós não somos cristãos ainda. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 11, versículo 18 ao versículo 20: eu vou dar um coração novo para vocês, eu vou dar um espírito novo para vocês, eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo, depois eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, eu vou arrancar um coração de pedra, vou colocar um coração de carne e vou encher vocês do Espírito Santo e derramarei sobre vós a minha palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. O que é isso? Evangelho entrando em mim, eu entrando no evangelho. João 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim, evangelho, e o meu evangelho estiver em vós, a palavra, vocês vão pedir o que quiserem, vos será feito. Deus está esperando o evangelho entrar em nós e nós entrar no evangelho, e nós seremos poderosos na terra no poder do evangelho. A gente precisa entender isso, igreja. Tem que haver uma mudança radical em nós. E só depende de nós. E só depende de uma decisão nossa. Evangelho é para estar estampado em nós, brilhando em nós, resplandecendo em nós. Evangelho é para estar vívido na nossa vida. Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 1:5: o nosso evangelho não foi apenas em palavras, mas também em poder. Paulo está dizendo assim: eu era o principal dos pecadores, mas depois que o poder do evangelho me alcançou, agora eu sou servo de Cristo. E até a vida que eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo: o evangelho é poder de Deus para salvar, para transformar. Tem gente que acha que o evangelho é poder de Deus só para falar em língua, profetizar, só para ter visão, revelação e nada de mudança. Evangelho é poder de Deus, Paulo explica, para salvar. Ah, mas eu sou salvo. E as práticas? Ah, mas eu sou salvo.
e a vida. O doutor da lei chegou e disse: Jesus, tu faz milagre demais, tu prega demais, dos que eu já vi, o Senhor é o melhor. Jesus disse: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Motivo, João 3:3. Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vê o reino. Tem gente que até hoje não percebeu os benefícios do reino, porque não conseguiu nascer. João 3:5. É Nicodemos, se não nascer de novo, não entra no reino. Nem vê e nem entra. O Evangelho exige de nós mudança radical de vida. Ah, mas eu tenho poder, eu falo língua. Mudou a vida? Ah, mas eu tenho poder, eu profetizo. Mudou a vida? Ah, mas eu tenho mais conhecimento que todos. E o conhecimento mudou a vida? Ninguém tinha mais conhecimento do que Paulo no tempo bíblico. Certo historiador diz: nenhuma outra pessoa pregando a Paulo, ele se converteria. Quem foi que pregou? O próprio Jesus. No caminho de Damasco, ele cai por terra, a luz brilha e ele fica cego. Era meio-dia, mas a luz que brilhou era mais forte do que a luz do sol ao pino do meio-dia. Paulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões, instrumentos postos em animais bravos, que quando eram postos, quanto mais eles permeavam, mais eles sofriam dores, até que ele amansasse, ou se acabasse. Aí ele disse: Senhor, e quem és tu? Ele disse: eu não sou Jesus, aquele que tu está percebendo. Não, eu não percebo. Jesus percebe, porque está perseguindo a igreja. E a igreja é esse povo junto, mas cada indivíduo aqui é membro em particular. Não honrar o filho não honrar o pai, a esposa não honrar o marido não honrar a esposa. Quando nós conhecemos esse princípio, ele está confrontando diretamente contra Deus. É ele, o apóstolo Paulo, que diz assim: o marido respeita a mulher e a ama e cuida dela como se fosse o próprio Cristo para com a igreja. A mulher submete-se ao marido e vive para ele como a igreja serve a Cristo. Os filhos submetem-se aos pais e vivem em obediência a eles, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Meu Deus do céu, isso é simples de entender, não há complexidade nisto. O apóstolo Paulo disse na igreja, é assim: cada pessoa considera o outro superior a si mesmo, porque Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, deixou a sua glória, desceu na terra, submeteu-se à morte, e à morte de cruz, mas ressuscitou, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, o qual um dia todo joelho se dobrará perante ele e confessará que ele é Deus, para a honra e a glória de Deus Pai. A palavra me diz nesta noite que a eleição, ela produz em mim mudança e produz em mim frutos. O que João falou, frutos dignos de arrependimento. O texto sagrado diz aqui no versículo de número 5: em poder e no Espírito Santo. A vida e a visão de uma liderança cristã é exatamente isso. É uma vida do Evangelho, que não seja apenas de palavras, mas que as pessoas vejam nós no Evangelho e o Evangelho em nós, e que as pessoas vejam esse poder do Evangelho. Mas ele era e agora não é mais, mas ela era e agora não é mais. E o que foi que aconteceu?
foi o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que era? E agora não é tanto. É verdade que não é perfeito, mas mudou alguma coisa. E o que foi isso? É o poder do Evangelho que está frutificando em cada um de nós. Há uma necessidade. A Bíblia Sagrada diz aqui: e no Espírito Santo. É o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida. É o Espírito de Deus agindo em nós. E aqui diz assim: e em muita certeza. Irmãos, as convicções de quem serve a Deus, elas são perenes, elas são constantes, elas estão fluindo. Quem sabe a quem aceitou, tem a confirmação do Espírito no coração, tem a confirmação do Espírito na sua alma. Não, nós que servimos a Deus não devemos estar como que duvidosos. Eu sou salvo ou não sou salvo? Eu tenho salvação ou não tenho? Será que Ele me perdoou ou não perdoou? Não, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, ele traz muita certeza, ele traz muita convicção. Quem é salvo e sente a salvação. Quem recebeu poder dele na vida e sente a manifestação do Espírito. Em igreja do Senhor, nós temos que ter isso firme na nossa vida. Porque daqui a pouco alguém chega e diz: tu acha que um comedor de feijão não vai para o céu? Quem tem o Evangelho tem certeza, sabe? Pode comer feijão, pode comer carne, pode comer arroz, mas se a graça o alcançou, ele diz: eu sou salvo da pessoa bendita de Cristo. Não é no feijão e nem na carne, é no poder do sacrifício realizado na cruz do Calvário. O texto sagrado diz aqui o seguinte: como bem sabeis, porque as pessoas sabiam, pelo que viam na vida de Paulo, que o Evangelho estava transformando, estava abençoando a vida dele, e ele estava vendo isso acontecer na igreja de Tessalônica. Ele estava vendo a mudança, e aí diz assim: as quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está dizendo: eu não tinha outro interesse, o meu amor era única e exclusivamente por vocês. O que eu estava fazendo, o foco era apenas vocês. O que eu estava fazendo era em prol do Evangelho para com vocês. Nosso tempo foi embora, fique de pé. Se você trabalhar para Deus com amor e o foco for as pessoas, você irá às últimas consequências, porque Cristo foi às últimas consequências por nós. Nós só estamos aqui porque Ele não desistiu. Já na última hora Ele disse: Pai, será que não tem como passar esse cálice de mim sem eu beber? Mas deixa eu te dizer uma coisa: seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Irmãos, não façamos a nossa vontade, façamos a dele. Porque Paulo só chegou em Tessalônica porque em Atos 16 ele queria ir para o Oriente, e o Espírito disse: não vai para o Ocidente. Líder de Deus não vai para onde quer, ele ouve a voz do Espírito e obedece, e tem sucesso na vida espiritual. Paulo não foi para o Oriente, decidiu vir ao Ocidente, entrou pela Europa. O Evangelho chegou aqui, para eles lá, os confins do mundo. E nós estamos aqui por causa da visão e da vida, não de apenas um líder que nós vimos alguma coisa nessa noite, Paulo, mas de muitos outros. Só que Paulo não está mais vivo. Paulo morreu, ficou só a história. O que Deus tem agora em conta é conosco. O que Deus tem agora é a sua igreja na face da terra. A igreja que está em Esperantinópolis, que precisa estar em Cristo, que precisa estar em Deus. E se assim o tivermos, nada e nem ninguém vai nos barrar. Nós vamos ver aquilo que é bom, orar e abençoar a todos, e a bênção do Senhor estará conosco para nos fazer prosperar. Quem crê assim, glorifique ao nome do Senhor Deus.
Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que entende que estava precisando de um socorro divino e entende ter recebido? Volte quarta-feira, culto da família, nós estaremos aqui reunidos. Pai querido, a tua palavra está exposta diante do teu povo. Falamos nesta noite sobre a vida e a visão de um líder cristão. Senhor, que esta vida e visão de verdadeiros líderes, segundo o teu Espírito, se apodere de cada um de nós. E que cada crente, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, estejam à disposição do Senhor para que sejam instrumentos em tuas mãos para o teu louvor e para a tua glória. E quer seja no trabalho, quer seja nas suas casas, quer seja na tua obra, aonde estiver, e o propósito seja trabalhar para ti, dar-lhes força, graça, unção do teu Espírito, poder de Deus na alma e no Espírito. E que todos aqueles que disseram, esse não ficará tanto tempo, aquele não vai dar prosseguimento porque não dá certo e nem deu certo, que o poder do teu Espírito se apodere dos meus irmãos e as minhas irmãs, e que eles façam a obra, porque a obra é do Senhor, o trabalho é do Senhor, e nós estamos trabalhando para o Senhor. Fique conosco para nos ajudar em tudo. Leve-nos aos nossos lares em paz. Dê-nos uma noite em comunhão com o Senhor. Enquanto o nosso corpo descansa, ministra ao nosso espírito, alma, mente e ao nosso coração, a fim de que vivos ou acordados ou dormindo, nós estejamos em comunhão contigo. Se voltares esta noite, nós queremos te ver, amado Mestre. É a maior esperança que nós temos. Mas se o amanhã nos pertencer, nós queremos continuar no poder do teu Espírito Santo. E tem alguém que crê nesta palavra e a recebe nesta noite, então revitaliza o teu filho, enche de força a tua filha, dá, Senhor, a restauração da saúde. Nós estamos em dias muito quentes, mas que haja refrigério do teu Espírito Santo sobre nós, trazendo saúde, equilibrando a pressão e ajudando-nos em tudo para o teu louvor e para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e as santas misericórdias do Espírito de Deus seja conosco, com a nossa família e com a tua igreja. E todos dizem: amém. A paz do Senhor a todos.